Capítulo 31, parte 2. Jeff a encontrará lá. Entregue-lhe as pedras e volte ao aeroporto. Haverá uma passagem de avião para Genebra à sua espera no balcão da Swissair. Saia de Amsterdã o mais depressa possível. Assim que souber do roubo, a polícia fechará a cidade. Nada sairá errado. Mas, caso haja alguma emergência, aqui tem o endereço e a chave de uma casa segura em Amsterdã. Está desocupada. Ela devia ter cochilado, pois despertou com um sobressalto no momento em que o container foi levantado. Tracy sentiu que caía pelo espaço apertado e teve de se segurar nos lados em busca de apoio. O container assentou em alguma coisa dura. Houve uma batida de porta de veículo, um motor entrou em funcionamento ruidosamente, e um momento depois o caminhão se achava em movimento. Estavam a caminho do aeroporto. O plano fora meticulosamente elaborado com toda a exatidão. O container com Tracy dentro deveria chegar ao aeroporto poucos minutos antes do container da De Beers. O motorista do caminhão levando Tracy tinha instruções rigorosas. Mantenha uma velocidade constante de 80 km/h. O tráfego na estrada para o aeroporto parecia mais intenso do que o habitual naquela manhã. Mas o motorista não estava preocupado. O container estaria no aeroporto a tempo. E ele ganharia uma gratificação adicional de 50.000 francos. O suficiente para viajar em férias com a mulher e os 2 filhos. América, pensava ele, iremos a Disney World. O motorista olhou para o relógio no painel e sorriu para si mesmo. Nenhum problema. O aeroporto ficava a apenas 5 quilômetros de distância e dispunha de 10 minutos para chegar lá. Exatamente no horário, ele chegou ao desvio para o terminal de carga da Air France. Passou pelo prédio cinzento e baixo em Roissy, aeroporto Charles de Gaulle, afastando-se da entrada de passageiros, onde cercas de arame farpado separavam a estrada da área de carga. Ao se dirigir para o vasto armazém, que se estendia por uma área de 3 blocos e estava repleto de caixotes, pacotes e containers empilhados, houve um súbito som explosivo e o volante em suas mãos deu uma guinada brusca. O caminhão começou a vibrar. Faudrait, pensou ele. Um pneu furado logo agora. O gigantesco avião cargueiro 747 da Air France se achava no processo de ser carregado. Os containers se encontravam numa plataforma na altura da abertura, prontos para deslizarem por uma esteira para o porão do avião. Eram 38 containers, 28 no convés principal e o restante no porão. Um tubo de aquecimento exposto corria pelo teto do imenso compartimento. Os fios e cabos que controlavam o aparelho eram visíveis. Não havia requintes naquele avião. O processo de carregamento já estava quase concluído. Ramon Vauban tornou a olhar para seu relógio e praguejou. O caminhão estava atrasado. A remessa da De Beers já fora posta em seu container, o lado de lona preso por cordas cruzadas. Vauban marcara o lado com tinta vermelha, a fim de que a mulher não tivesse qualquer dificuldade para identificá-lo. Ele observou agora enquanto o container com os diamantes da De Beers era levado para o avião e posto em seu lugar. Havia espaço ao lado para mais um container antes que o avião decolasse. E havia 3 outros na plataforma, esperando para serem embarcados. Onde se metera a mulher?
O responsável pela carga gritou do interior do avião: Vamos logo, Ramon, o que está esperando? Só um momento, respondeu Vauban. Ele seguiu apressadamente até a entrada da área de carga, nenhum sinal do caminhão. Vauban, qual é o problema? Ele virou-se. Um supervisor sênior se aproximava. Termine logo de carregar e mande essa carga para o ar. Pois não, senhor, eu só estava esperando. Nesse momento, o caminhão da Brusser Etsy entrou rapidamente na área e parou na frente de Vauban com um ranger de pneus. Aqui está a última carga, disse Vauban. Pois embarque logo. Vauban supervisionou a retirada do contêiner do caminhão e seu embarque no avião. Acenou para o responsável dentro do avião. É tudo seu. Momentos depois, os jatos foram acionados e a gigantesca aeronave começou a taxiar para a pista. Vauban pensou, agora tudo depende da mulher. Havia uma tempestade violenta. Uma onda enorme atingiu o navio, que começou a afundar. Estou me afogando, pensou Tracy. Tenho de sair daqui. Ela estendeu os braços e bateu em alguma coisa. Era o lado do Scaler, balançando incontrolável. Tracy tentou ficar de pé e bateu com a cabeça na perna de uma mesa. Num momento de lucidez, lembrou-se de onde estava. O rosto e os cabelos pingavam suor. Sentia-se tonta, o corpo ardia. Por quanto tempo estivera inconsciente? Era apenas 1 hora de voo. O avião estaria prestes a aterrar? Não, pensou ela, corre tudo bem. Tenho um pesadelo. Estou na cama em Londres dormindo. Chamarei um médico. Ela não conseguia respirar. Fez um esforço para se erguer e pegar o telefone, mas no instante seguinte tornou a arriar. O corpo pesado como chumbo. O avião entrou num bolsão de turbulência e Tracy foi lançada contra o lado do caixote. Ficou imóvel, atordoada, tentando desesperadamente se concentrar. Quanto tempo eu tenho? Ela oscilava entre um sonho infernal e a realidade angustiosa, os diamantes. De alguma forma ela tinha de pegar os diamantes, mas primeiro tinha de sair do container em que estava. Ela pegou a faca no macacão e descobriu que era um terrível esforço levantá-la. Não há ar suficiente, pensou Tracy. Preciso de ar. Ela enfiou a mão pela beira da lona, tateou à procura de uma das cordas externas. Encontrou-a e cortou-a. Teve a impressão de levar uma eternidade. A lona se abriu um pouco. Ela cortou outra corda e agora havia espaço suficiente para sair do container. O ar era frio do lado de fora. Ela estava congelando. Todo o seu corpo começou a tremer. Os constantes solavancos do avião aumentavam-lhe a náusea. Tenho de me controlar, pensou Tracy. Ela fez um esforço para se concentrar. O que estou fazendo aqui? Alguma coisa importante? Ah, sim, diamantes. A visão de Tracy estava enevoada. Tudo entrava e saía de foco incessantemente. Não vou conseguir. O avião caiu abruptamente e Tracy foi lançada ao chão, arranhando as mãos no metal. Ficou se segurando enquanto o avião balançava. Quando o movimento cessou, ela forçou-se a ficar de pé outra vez. O rugido dos jatos se misturava com o zumbido em sua cabeça. Os diamantes, preciso encontrar os diamantes. Ela cambaleou entre os containers, estreitando os olhos para observar cada um, à procura do sinal de tinta vermelha. Graças a Deus, lá estava o sinal. No terceiro container. Ela ficou imóvel, tentando se lembrar o que fazer em seguida. Era um grande esforço se concentrar. Se eu pudesse deitar e dormir por uns minutos, tudo estará bem. Só preciso de um pouco de sono. Mas não havia tempo. Podiam aterrar em Amsterdã a qualquer momento.
Tracy pegou a faca e cortou as cordas no container. Um bom corte será suficiente, haviam-lhe dito. Mal tinha forças para segurar a faca. Não posso falhar agora, pensou Tracy. Ela começou a tremer. Tão violentamente que largou a faca. Não vou conseguir. Eles me pegarão e me mandarão de volta à prisão. Ela hesitou, indecisa, segurando a corda, querendo desesperadamente rastejar de volta a seu container, onde poderia dormir sã e salva, até que tudo acabasse. Seria tão fácil. Depois, lentamente, com todo cuidado, enfrentando o latejar terrível na cabeça, Tracy estendeu a mão para a faca e pegou-a, começou a cortar a grossa corda. E a corda finalmente se rompeu. Tracy puxou a lona e ficou olhando fixamente para o interior escuro do container. Nada podia ver. Pegou a lanterna e nesse momento sentiu uma súbita mudança da pressão em seus ouvidos. O avião estava descendo para o pouso. Tracy pensou, tenho de me apressar, mas seu corpo se recusava a reagir. Ela permaneceu imóvel, atordoada. Mexa-se, ordenou a mente. Ela iluminou o interior do container com a lanterna. Estava atulhado de pacotes, envelopes e pequenas caixas, e por cima lá estavam as 2 caixas azuis com fitas vermelhas, 2 caixas, mas só devia haver uma. Ela piscou os olhos e as 2 caixas se fundiram em uma. Tudo parecia estar envolto por uma aura brilhante. Tracy pegou a caixa, tirou a duplicata do bolso. Segurando as 2, uma náusea intensa dominou-a, sacudindo seu corpo. Cerrou os olhos, lutando contra a náusea. Começou a pôr a caixa substituta no alto do engradado e subitamente compreendeu que não mais tinha certeza qual era a genuína. Olhou atentamente para as caixas idênticas. Era a que estava na mão esquerda ou a da mão direita? O avião entrou num ângulo de descida mais íngreme. Mais um pouco e estaria pousando. Ela tinha de tomar uma decisão. Largou uma das caixas no container, rezando para que fosse a certa, e afastou-se. Tirou um pedaço de corda do seu macacão. Há alguma coisa que devo fazer com esta corda? O zumbido em sua cabeça tornava impossível pensar. Ela lembrou-se. Depois de cortar a corda, guarde-a no bolso e substitua pela corda nova. Não deixe qualquer coisa que possa levá-los a desconfiar que há algo errado. Parecera muito fácil, então, sentada ao sol quente no Batomush. Agora, porém, era impossível. Não lhe restava mais qualquer força. Os guardas encontrariam a corda cortada, revistariam toda a carga e a prenderiam. Alguma coisa dentro dela gritou: não, não, não. Com um esforço tremendo, Tracy começou a prender a corda que trouxera no container. Sentiu um solavanco sob os pés no momento em que o avião tocou no chão. Depois outro. Foi arremessada para trás, quando as turbinas entraram em reversão. A cabeça bateu no chão e ela apagou a lanterna. O 747 aumentava a velocidade agora, taxiando pela pista na direção do terminal. Tracy estava caída no chão do avião, os cabelos se espalhando sobre o rosto pálido, muito branco. Foi o silêncio dos motores que finalmente a trouxe de volta à consciência. Soergueu-se, apoiada num cotovelo, lentamente se forçou a ficar de joelhos. Levantou-se, cambaleando, teve de se segurar no container para não cair. A corda nova estava no lugar. Ela comprimiu a caixa dos diamantes contra o peito e começou a voltar para seu container. Esgueirou-se pela abertura na lona e arriou ofegante, o corpo coberto de suor. Eu consegui. Mas havia mais uma coisa que precisava fazer, algo importante. O quê? Prenda com uma fita adesiva a corda em seu container. Ela meteu a mão no bolso do macacão, à procura do rolo de fita adesiva. Desaparecera.
Sua respiração era rasa, aos arrancos. O som a ensurdecia. Teve a impressão de ouvir vozes e forçou-se a parar de respirar e escutar. Isso mesmo. Estavam ali novamente. Alguém riu. A qualquer momento, a porta do compartimento de carga seria aberta. Os homens começariam a descarregar. Veriam a corda cortada, dariam uma olhada dentro do container e a descobririam. Tinha de encontrar um meio de unir a corda. Ficou de joelhos e, nesse instante, sentiu por baixo do corpo o rolo de fita adesiva, que caíra do bolso em algum momento durante a turbulência do voo. Levantou a lona e tateou ao redor. Encontrou as duas pontas da corda cortada e uniu-as, enquanto tentava desajeitadamente prendê-las com a fita adesiva. Não podia ver. O suor escorria pelo rosto e a cegava. Tirou a echarpe do pescoço e enxugou o rosto. Terminou de prender a corda e largou a lona de volta no lugar. Não havia mais nada a fazer agora, a não ser esperar. Ela tornou a apalpar a testa e pareceu-lhe ainda mais quente do que antes. Tenho que sair do sol, pensou Tracy. O sol tropical pode ser perigoso. Ela estava de férias em algum lugar do Caribe. Jeff aparecera para lhe entregar alguns diamantes. Mas pulara no mar e sumira. Ela se inclinou para salvá-lo. Mas Jeff escapuliu às suas mãos. A água agora cobria a cabeça dela. Estava sufocando, afogando. Ouviu o barulho dos trabalhadores entrando no avião. Socorro! Gritou. Por favor, ajudem-me! Mas o grito foi um sussurro, ninguém ouviu. Os imensos contêineres começaram a ser retirados do avião. Tracy estava desmaiada quando levaram o seu contêiner para um caminhão da Brusserie Etsy. E no chão do avião cargueiro ficou a echarpe que Jeff lhe dera. Tracy foi acordada quando uma claridade atingiu o caminhão, no momento em que alguém levantou a lona. Lentamente ela abriu os olhos. O caminhão estava dentro de um armazém. Jeff se achava parado ali sorrindo-lhe. Você conseguiu! Exclamou ele. É uma maravilha, Tracy. Dê-me a caixa. Ela observou apática quando Jeff pegou a caixa. Até Lisboa. Ele virou-se para sair, mas parou no instante seguinte e fitou-a. Tem um aspecto horrível, Tracy. Está se sentindo bem? Ela mal conseguia falar. Jeff, eu... Mas ele já se fora. Tracy só teve depois uma recordação nebulosa do que aconteceu em seguida. Havia uma muda de roupas para ela nos fundos do armazém. E uma mulher disse, parece doente, mademoiselle. Deseja que eu chame um médico? Nada de médicos, balbuciou Tracy. Haverá uma passagem de avião para Genebra à sua espera no balcão da Swissair. Saia de Amsterdã o mais depressa possível. Assim que souber do roubo, a polícia fecha a cidade. Nada sairá errado. Mas, caso haja alguma emergência, aqui tem o endereço e a chave de uma casa segura em Amsterdã. Está desocupada. O aeroporto. Ela tinha de chegar ao aeroporto. Tracy murmurou. Quero um táxi. A mulher hesitou por um momento e depois encolheu os ombros. Está certo, vou chamá-lo. Espere aqui. Tracy flutuava agora cada vez mais alto, chegando perto do sol. Seu táxi está aqui, disse um homem. Ela gostaria que as pessoas parassem de incomodá-la. Só queria dormir. O motorista perguntou, para onde deseja ir, mademoiselle? Haverá uma passagem de avião para Genebra à sua espera no balcão da Swissair. Ela estava doente demais para embarcar no avião. Iriam impedi-la, chamar um médico. Seria interrogada.
Tudo o que precisava era dormir por alguns minutos e depois tudo estaria bem. A voz do motorista começava a se tornar impaciente. Para onde? Por favor. Ela não tinha para onde ir e acabou dando ao motorista o endereço da casa segura. A polícia interrogava a respeito dos diamantes. Como ela se recusasse a responder, eles ficaram furiosos e a trancaram sozinha numa sala, ligando o aquecimento, até que o calor se tornou insuportável. Quando isso aconteceu, baixaram a temperatura, até que pingentes de gelo começaram a se formar nas paredes. Tracy emergiu pelo frio e abriu os olhos. Estava numa cama tremendo incontrolavelmente. Havia um cobertor por baixo de seu corpo, mas não tinha força para estendê-lo por cima. O vestido estava encharcado de suor. O rosto e o pescoço se achavam molhados. Morrerei aqui. Onde era o aqui? A casa segura. Estou na casa segura. E a frase pareceu-lhe tão engraçada que desatou a rir, o riso logo se transformando num paroxismo de tosse. Tudo saíra errado. Ela não escapara, no fim de contas. A esta altura, a polícia deveria estar vasculhando Amsterdã à sua procura. Mademoiselle Whitney tinha uma passagem para Genebra e não a usou? Então ela ainda deve estar em Amsterdã. Ela se perguntou há quanto tempo estaria naquela cama. Levantou o pulso para olhar o relógio, mas os números se mostravam borrados. Via tudo a dobrar. Havia 2 camas no pequeno quarto, 2 cômodas e 4 cadeiras. O tremor cessou, seu corpo ardia novamente. Precisava abrir uma janela, mas se achava fraca demais para fazer qualquer movimento. O quarto começou a congelar outra vez, e ela se encontrava de volta ao avião, trancada no container, gritando por socorro. Você conseguiu, é uma maravilha, Tracy, dê-me a caixa. Jeff levara os diamantes e provavelmente se achava a caminho do Brasil, com a sua parte do dinheiro. Estaria se divertindo com uma de suas mulheres, rindo dela. Ele a vencera mais uma vez. Ela o odiava. Não, não odiava. Sim, odiava. Ela o desprezava. Tracy entrava e saía do delírio. A bola dura da pelota voava em sua direção. Jeff a tomava nos braços, empurrava-a para o chão, os lábios bem perto dos seus. E depois estavam dançando, jantando no Zalacaim. Sabia que você é muito especial, Tracy? Eu ofereço o empate, disse Boris Melnikov. Seu corpo tremia novamente, descontrolado. Viajava num trem expresso, atravessando um túnel escuro. Ela sabia que morreria no final do túnel. Todos os outros passageiros haviam desembarcado, exceto Alberto Fornati. Ele estava furioso com ela, sacudia e gritava. Pelo amor de Deus, abra os olhos, olhe para mim. Com um esforço sobre-humano, Tracy abriu os olhos e deparou com Jeff. O rosto dele estava muito pálido e havia fúria em sua voz. Mas é claro que tudo não passava de parte do seu sonho. Há quanto tempo se acha assim? Você está no Brasil, balbuciou Tracy. Depois disso, ela não se lembrou de mais nada. Quando recebeu a echarpe com as iniciais TW, o inspetor Trignant contemplou-a em silêncio por um longo tempo. A echarpe fora encontrada no chão do avião cargueiro da Air France. Depois ele murmurou: quero falar com Daniel Cooper.